bom? Meu nome é Sandra Alves, sou diretora da Brasiliana Interrisc. Sejam bem-vindos ao nosso Risco no Ar. No último vídeo eu falei com vocês sobre a abrangência da gestão de riscos e, consequentemente, a importância da integração das disciplinas de riscos, né? Para que a área de gestão de riscos consiga fazer inteligência. Só para poder recapitular, foi comentado lá no último vídeo que a gestão de riscos é literalmente o mundo, né? Vai desde o risco estratégico, risco no processo, risco cibernético, risco na área de saúde e segurança do trabalho, meio ambiente, ou seja, existem uma série, né, de disciplinas de riscos. Consequentemente, essas disciplinas de riscos também têm ferramentas e métricas personalizadas para se fazer uma análise de risco. Agora, fato é, né, tudo isso tem que estar embaixo do mesmo framework, da mesma matriz de risco. Então, só para poder recapitular o que nós conversamos. Hoje, nós vamos falar sobre processo de gestão de riscos corporativos. Então, como vocês sabem, né, antes da gente sair aí mapeando risco de forma desesperada, tem que ter um processo de gestão de riscos estruturado. Quando eu falo estruturado, é literalmente com início, meio e fim, obviamente seguindo as melhores práticas, mas com metodologia, ferramenta e critérios de análise e avaliação de riscos. Por que tem que ter critérios? Tem que sair do acho que, penso que. Entre o que eu acho, né, e um outro gestor acha, ganha quem grita mais. Então, por isso que existem, e a gente tem que colocar isso tudo dentro de um processo, de uma metodologia. Então, esse é um ponto importante. Agora, importante também, pessoal, quando se fala em processo de gestão de riscos, obviamente, a organização tem que ter um processo simples, mas não simplório. Aí vem novamente a questão e a importância das ferramentas, dos critérios de análise. Concordo com vocês que a gente não pode complicar a vida do usuário, né? A vida da primeira linha. Então, por isso tem que ter um processo com ferramentas simples, né? Obviamente seguindo as melhores práticas, mas que a alta direção tem esse processo para poder facilitar essas ferramentas, para poder facilitar a tomada de decisão. Não tenham dúvida no sentido de, quando a gente faz uma análise de risco, utilizando ferramentas e critérios, é muito mais fácil defender tecnicamente a probabilidade e o impacto de risco, né? A probabilidade do risco acontecer e, caso ele ocorra, o impacto, a sua consequência. Então, é muito mais fácil defender essa ideia para a autodireção. Apesar de não ser o foco aqui do nosso vídeo no dia de hoje, a gente sabe que temos melhores práticas em relação à gestão de riscos, né? Temos normas específicas, por exemplo, a ISO 31000, que é uma norma de gestão de riscos que traz diretrizes, o próprio COSO 1 ou COSO ERM, que é uma outra melhor prática de gestão de riscos, e também temos a ISO 31010. Então, o que é a ISO 31010? É uma norma complementar à ISO 31000, que traz o quê? Ferramentas que trazem o quê para a gente? Técnicas para se construir um processo de análise de risco. Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas ferramentas só para a gente poder discutir e vocês entenderem a importância disso. Então, por exemplo, vocês podem utilizar uma ferramenta chamada BIA, Business Impact Analysis, para saber o seguinte: na sua organização, quais são os processos mais críticos? Mais críticos em que sentido, Sandra? Críticos no sentido de quais são os processos que impactam os objetivos estratégicos da organização. Mas por que isso é importante? Porque a área de gestão de riscos tem que ter o quê? Foco. Ela vai, obviamente, monitorar riscos ou iniciar uma estruturação e implementação da área de gestão de riscos em cima de processos críticos. Então, BIA é uma ferramenta que pode ser utilizada pela área de gestão de riscos, pela área de auditoria, porque teoricamente, né, a auditoria tem que fazer a chamada auditoria baseada em risco em cima de processos críticos, e até mesmo pela área de TI. Por quê? Se eu for pensar em continuidade de negócio, eu vou restabelecer sistemas em cima de processos críticos. Então, BIA é uma ferramenta para identificação dos processos críticos, para que a organização tenha priorização. Então, é uma ferramenta muito legal e muito fácil de ser implementada também. Existe uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito. Qual que é o objetivo dessa ferramenta? É uma ferramenta para identificar possíveis causas de um risco,
onde você consegue, inclusive, organizar essas causas ou fatores de riscos dentro das chamadas categorias. Então, por exemplo, por que na minha organização eu tenho risco de fraude interna? Então, o que vocês conseguem pensar? O que pode gerar, né? O que pode potencializar esse risco no sentido de informações em relação a processo, a pessoas, a tecnologia, a infraestrutura, ambiente externo. Ou seja, através do diagrama de causa e efeito, vocês conseguem identificar causas que potencializam o risco e, inclusive, organizando essas causas por categorias, que foram essas que eu mencionei para vocês. Então, o diagrama de causa e efeito também é uma outra ferramenta. A própria matriz SWOT é uma ferramenta com uma linguagem corporativa, né, de muitos e muitos anos, mas também muito aplicada para a área de gestão de riscos. Por quê? Vocês conseguem ranquear todos os fatores de riscos ou causas a nível de importância estratégica. Ou seja, dentro da minha organização eu tenho 30 causas, estou chutando aqui um valor com vocês, mas quais são as causas mais críticas, né, a nível de importância estratégica? Então, a matriz SWOT também traz, né, essa ferramenta, vocês conseguem também utilizar a matriz SWOT. E aí, uma outra ferramenta importantíssima para se construir o processo de vocês é a matriz de risco. Por quê? É uma ferramenta de tomada de decisão, onde vocês vão combinar ali as classificações, seja qualitativa ou semi-qualitativa, de probabilidade de impacto. O impacto aqui é a consequência, para que vocês consigam classificar o risco. Agora, uma dica importante para vocês. Quando se pensa em probabilidade, não dá para olhar somente o histórico, somente a chamada frequência barra exposição. Tem que pensar minimamente na frequência barra exposição e também na condição de segurança. Aquela velha história, o risco nunca aconteceu não significa que nunca ocorrerá. A mesma coisa em relação ao impacto, né? Antigamente, quando se pensava em risco, olhava somente sobre a ótica da financeira, somente sobre a ótica de grana, né? Hoje em dia tem que pensar minimamente em financeiro, imagem, operacional e legal. E o bacana é, com a junção desses critérios, vocês vão ter aí uma matriz de risco muito mais estruturada, tá? Então, independentemente da ferramenta que vocês venham utilizar para construir o processo de vocês, a metodologia de vocês, fato é, tem que ter ferramenta, tem que ter critérios, tem que sair do acho que, e a grande sacada, pessoal, para a gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, é vocês conseguirem construir indicadores cruzados. O que são indicadores cruzados? Pense o seguinte, quais são os processos críticos da minha organização? Qual que é o nível de risco de cada processo crítico? Então, por exemplo, eu tenho um processo crítico aqui, vou chutar, o contas a pagar. Esse é um processo crítico. Na matriz de risco residual, o risco está muito alto, né? A mensuração do risco está muito alto. Isso significa o quê? Se o risco for materializado, consequentemente o processo vai parar. Então, vocês conseguem criar esses indicadores cruzados e começar a fazer a chamada inteligência em riscos, ok? Mais uma vez agradeço a atenção de vocês, até a próxima.